A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrita em Mateus capítulo 5, versículo de número 9, Romanos capítulo 12, versículos 18 a 21 e Hebreus capítulo 12, versículo 14. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Paz é uma das palavras mais doces na língua portuguesa. Valorizamos a paz entre nações e ficamos preocupados quando uma nação ameaça a serenidade de outra. Procuramos resolver conflitos entre amigos e desejamos especialmente a tranquilidade na família. A paz é boa. Sem diminuir a importância da paz no contexto político e social, as palavras de Jesus nos levam a refletir sobre outro sentido, ainda mais importante da paz. Para apreciar essa bem-aventurança, é necessário compreender três fatos. A barreira causada pelo pecado. Conflito entre seres humanos é ruim, mas inimizade entre nós e Deus é muito pior. Onde tal conflito com Deus existe, é sempre e inquestionavelmente a culpa dos seres humanos. Em 2700 anos atrás, Deus disse ao seu povo amado: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem e levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos, porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras, e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão luz à iniquidade. Isaías 59, versos 1 a 4. O valor da redenção que recebemos. As pessoas que se submetem a Jesus Cristo para receber o perdão que só Ele pode oferecer, Atos 4:12, devem valorizar sua salvação. Todos os cristãos devem mostrar sua gratidão ao Senhor pelo livramento do pecado e das suas terríveis consequências eternas, apreciando a paz restaurada com Deus por meio do Salvador, que é a nossa paz. Efésios 2:14. A carência de pessoas ainda não salvas. Pessoas que se recuperam de uma doença grave, naturalmente desejam ajudar outras vítimas do mesmo mal. Quem já recebeu o perdão dos seus pecados se torna embaixador da paz, um verdadeiro pacificador. Paulo escreveu: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Os pacificadores que procuram levar outros à reconciliação com Deus serão chamados filhos de Deus. A mais importante de todas é a paz eterna. Romanos 12, versículos 18 a 21. Se for possível, quando estiver com vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Dai lugar à ira. O artigo definido antes da palavra ira indica que a referência é a ira de Deus. Essa interpretação é confirmada pelas palavras seguintes: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Repetindo Deuteronômio 22:35, dar lugar significa dar espaço para que a ira vingadora de Deus opere. Os cristãos nunca devem buscar a vingança contra quem os trata injustamente. Devem deixar o assunto com Deus, apenas um Deus onisciente.
todo amoroso e perfeito, pode julgar e punir os malfeitores com justiça. Tanto a linguagem como o pensamento dessa ordem são ilustrados em Efésios 4:27, em que Paulo explica que vingar a nós mesmos é dar lugar ao diabo. Os que estão cheios de pensamentos de vingança dão oportunidade a que Satanás inspire ira, ódio e amargura, quando deveriam encorajar o crescimento do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade. Gálatas 5:22. Vingança, do grego ekdikesis, vindicação, retribuição, punição, conforme Atos 7:24, 2 Coríntios 7:11, 1 Pedro 2:14. A ideia da vingança pessoal deve ser eliminada a partir da expressão usada aqui: a justiça vingadora é de Deus, pois ele impõe plena justiça em todas as partes. No dia da vingança de Deus, o dia da retribuição, dia do juízo, os ímpios receberão as inevitáveis consequências da própria escolha. Devido à vida de rebeldia, eles se puseram tão fora da harmonia com Deus que sua própria presença lhes é um fogo devorador. Segundo Tessalonicenses 1:6-10, Apocalipse 6:15-17. A glória daquele que é amor os destruirá. O desejado de todas as nações já está consumado. Brasas vivas. A bondade é a melhor vingança que o cristão pode tomar contra o inimigo. Amontoar brasas vivas sobre a cabeça de um oponente significa um ato de amor e não de maldade. Isso está indicado tanto pelo contexto do Antigo Testamento como no Novo Testamento. Provérbio 15:22 termina com estas palavras, não citadas aqui por Paulo: e o Senhor te retribuirá, ou seja, Deus retribuirá as boas obras praticadas por você para com teu inimigo. Da mesma forma, no presente contexto, o significado geral é resumido nas palavras: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12:21. Hebreus 12:14. Segue a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue a paz com todos. Quando o escritor escreve segue a paz com todos, ele está dizendo literalmente: corram em direção à paz, persigam a paz. A expressão grega utilizada por ele implica no sentido de empenhar toda a energia necessária para que esse alvo seja alcançado. O mandamento nesta frase é o que nos esforcemos pela paz. O termo traduzido como segue é o grego diokete, que transmite a ideia de correr prontamente e com determinação, a fim de capturar alguma coisa, nesse caso, a paz. A paz é uma virtude do Espírito Santo. Ela aparece intimamente relacionada a outras virtudes mencionadas por Paulo em Gálatas 5:22, especialmente com o amor e a alegria. Na verdade, a sequência que o apóstolo estabelece é amor, alegria e paz. Essa ordem é facilmente compreendida, pois como pode haver alegria se não houver amor? Como a paz pode estar presente se falta a alegria? A palavra paz, nesse contexto, é o grego eirene. Essa é a mesma palavra que a Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, utiliza para traduzir o hebraico shalom. Esse termo hebraico possui um significado muito amplo que expressa um sentido de bem-estar completo. No Novo Testamento, além desse conceito ser mantido, os autores também enfatizam seu significado espiritual, especialmente relacionado à nova vida,
à justiça e ao estado de tranquilidade da alma daquele que tem a certeza de sua salvação através de Cristo. É por isto que essa paz tem origem em Deus. Ela é um de seus atributos comunicáveis, ou seja, uma de suas qualidades que ele compartilha conosco. Números capítulo 6, verso 26, Isaías 45, verso 7, Romanos 12, verso 33, 2 Coríntios 13, 11 e por aí vai. Em outras palavras, podemos dizer que é através da íntima comunhão com Cristo, o príncipe da paz, que podemos obter a verdadeira paz. Isaías 9:6, Colossenses 3:15. Portanto, apesar do contexto em Hebreus enfatizar especialmente o bom relacionamento entre os cristãos, aqui também podemos entender que todos com os quais devemos ter paz, abrange de alguma forma aqueles que são nossos inimigos declarados. Mateus 5, 44, 45. A condição de pacificadores não se limita apenas ao nosso círculo cristão. Mateus 5:9. O conselho de seguir a paz com todos muito nos faz lembrar o que disse Davi no Salmo 34. Ele escreve: aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e esforça-te por alcançá-la. Salmo 34:14. Esse mesmo conselho também foi citado pelo apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, verso 11. E a santificação, a mesma aplicação e intensidade que o autor expressou para exortar acerca da busca pela paz, ele também utilizou para falar sobre a necessidade da santidade. A ordem é para seguir a paz com todos e a santificação. Isto significa que a busca pela paz é inseparável da busca pela santificação. Logo devemos perseguir a paz, tanto quanto devemos perseguir a santificação. A santificação é um processo que ocorre durante toda a vida daquele que foi redimido. A santidade não é um estado de completa perfeição que podemos alcançar nesse mundo, mas é algo que só alcançará seu cumprimento pleno no dia vindouro do maravilhoso retorno de nosso Senhor Jesus. Nesse mundo, ainda estamos sujeitos ao pecado, mas através da santificação, nós vamos mortificando nossa carne e nos submetendo à vontade de Deus. O objetivo é que possamos ser cada vez mais parecidos com Cristo por meio da obra do Espírito Santo em nosso coração. Então a ordem é clara: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual alguém verá o Senhor. O escritor deixa claro que o resultado de não seguir a paz com todos e a santificação é ser privado de contemplar o Senhor. Automaticamente, o seguir a paz com todos e a santificação leva alguém maior de todos os privilégios. Este privilégio não é outro a não ser o próprio Deus. Contemplar o Senhor é a única razão de nossas vidas, é o nosso maior alvo. Tudo se explica no ato de poder ver o Senhor face a face. Aqui vale dizer que algumas pessoas entendem equivocadamente que a santificação é a causa da nossa salvação. Elas pensam que só somos salvos porque nos santificamos, mas na verdade a santificação não é a causa, e sim o efeito da nossa salvação. Nos santificamos porque somos salvos. Em outras palavras, se alguém diz ser salvo, mas sua conduta não reflete o caráter de Cristo e vive uma vida distante da vontade de Deus, onde não se podem ver os resultados, efeitos da santificação, então tal pessoa nunca foi verdadeiramente salvo. Isso ocorre porque apenas os redimidos é que estão aptos à santificação. O mesmo escritor de Hebreus destaca isto ao ensinar que é Cristo quem santifica aqueles que são santificados. Hebreus 2:11. Diante de tudo isso, a conclusão realmente é uma só. Sem paz e santidade, ninguém poderá ver o Senhor.
Nosso Deus é amor, mas também é igualmente santo e justo. Nenhum de seus atributos é depreciado em favor de outros. Apesar dos homens muitas vezes pensarem que sim, eles distorcem a verdadeira revelação de Deus através das Escrituras para poderem acreditar num tipo de Deus desenhando segundo seu próprio gosto. Porém, o homem goste ou não, Deus é totalmente amor, totalmente justiça e totalmente santo. Isso implica numa verdade que muitos tentam ignorar. Um Deus santo não pode de maneira alguma aceitar a comunhão com alguém que não é santo. A sua justiça exige que o pecado seja punido. Em outras palavras, só é possível que alguém tenha paz com Deus e seja considerado justo diante dele se for reconciliado e feito santo mediante a obra de Cristo. Hebreus 2:10, 10:10, 14:29 e 3:12. O profeta Isaías escreveu dizendo que até mesmo os serafins que constantemente estão proclamando a santidade de Deus diante de seu trono cobrem seus rostos. Isto revela como é tamanha a presença santa do Senhor dos Exércitos. Isaías 6:2. Portanto, logo, a única conclusão possível, de acordo com essa vontade, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.